Os campeões são, sem exagero nenhum, as cartas mais decisivas dentro do Clash Royale junto com os heróis. Cada campeão foi criado para situações específicas, e se você não tiver timing, posicionamento e estratégia, você basicamente joga fora o potencial mais quebrado da sua carta. Hoje, a gente vai mergulhar bem fundo em cada campeão do jogo, entendendo como você vai extrair o máximo de valor com cada um, evitando aqueles erros básicos de iniciante e principalmente aprendendo a utilizar cada habilidade como uma arma estratégica. Então já deixa o like, inscreva-se no canal caso você ainda não seja um inscrito, ativa o sininho, dá uma hypadinha e bora pro vídeo. A Rainha Arqueira é sem dúvida uma das cartas mais completas do jogo. Custando 5 de Elixir, ela consegue atingir tanto tropas aéreas quanto tropas terrestres, com uma segurança absurda. Ela sempre mantém uma boa distância, pode até causar um pouco menos de dano por segundo do que uma mosqueteira, por exemplo, só que ela compensa isso com uma resistência muito maior, o que na prática significa mais tempo viva e mais valor extraído. Seu poder é o manto de invisibilidade. Por apenas 1 de Elixir, ela simplesmente desaparece por alguns segundos e ao mesmo tempo entra em um modo insano de ataque, disparando muito mais rápido do que no modo normal. É nesse momento que ela se torna um verdadeiro campeão. O segredo é que não adianta você ativar a habilidade de modo automático. Se você utilizar enquanto ela ainda nem travou em um alvo, você basicamente jogou seu Elixir no lixo. A habilidade dela funciona por tempo, ou seja, se você usar na hora errada, você só vai sair na merda. Agora, tem uma coisa que muita gente entende de forma errada: a habilidade dela não deixa ela invencível, só é impossível de ser um alvo direto. Isso significa que feitiços ainda conseguem acertá-la. Além disso, tropas com dano em área, como dragão, executor, lançador, ainda conseguem atingir ela indiretamente enquanto estão focados em cartas próximas a ela. Uma forma de você extrair valor com essa carta é em deck de ciclo rápido, com sua clássica combinação com porcos reais. O maior problema dela são tropas em grande quantidade, como exército de esqueleto, gangue de goblins. Como ela ataca um alvo por vez, ela pode ser facilmente sobrecarregada e não consegue matar ninguém. Então, se você estiver utilizando a rainha, sempre tenha um feitiço pronto para limpar esse tipo de ameaça. Já o Rei Esqueleto é sem dúvida um dos campeões mais diferentes e estratégicos do jogo, e tudo nele gira em torno de uma simples ideia: transformar a morte em vantagem. Enquanto muita gente enxerga tropas caindo como uma perda, o Rei Esqueleto enxerga como oportunidade. Custando apenas 4 de Elixir, ele já começa sendo extremamente eficiente, tem uma resistência respeitável e um dano em área que permite lidar com hordas e tropas médias com facilidade. Enquanto ele está no campo, cada tropa que morre, não importa se é sua, do seu adversário, se transforma em uma alma acumulada por ele. E quando você decide ativar a habilidade, pagando 2 de Elixir, ele libera tudo isso de uma única vez, invocando uma onda de esqueletos ao seu redor. Quanto mais almas ele acumulou, maior é o seu exército. E o mais interessante é que esses esqueletos não aparecem todos de uma única vez. Eles surgem aos poucos, como no cemitério, o que dificulta muito a vida dos adversários, porque eles não conseguem eliminá-los todos de uma única vez. Agora, quando você começa a combinar ele com cartas certas, aí ele vira um verdadeiro monstro. As estratégias principais é com o exército de esqueletos e barril de esqueletos, também com o cemitério, que alimentam ele o tempo todo. É como se você estivesse criando um efeito dominó. Quanto mais coisa sua morre, mais forte ele fica, e quanto mais forte ele fica, mais vantagem você tem. Só que como toda carta forte, ele também tem suas fraquezas. Tropas com dano em área, como Valkyria, Mago, Executor, conseguem apagar todos os esqueletos da habilidade em questão de segundos, e aí aqueles 2 de Elixir que você gastou podem ser jogados no lixo. Por isso, o ideal é sempre forçar o adversário a utilizar essas cartas antes. E se você tem problemas de conexão com a sua internet, não aguenta mais passar raiva jogando, eu tenho a solução perfeita para você: o ExitLag. O aplicativo otimiza a rota da sua conexão de internet em tempo real com o servidor do jogo, encontrando o caminho mais rápido e direto para você melhorar a sua internet, que é uma bomba. Não dá ban, melhora a sua conexão, mantém seu ping estável e o melhor, seja no computador ou no mobile, ExitLag vai salvar você da sua internet meia bomba. Caso você queira testar, você tem 3 dias gratuitos, link na descrição. Já o Cavaleiro Dourado, ele é bastante intenso. Ele não foi feito para você jogar seguro, ele foi criado para fazer pressão, acelerar o ritmo da partida e simplesmente atropelar o que tá na sua frente. É o tipo de carta que transforma caos em uma oportunidade e também em uma recompensa de quem joga com mais agressividade e mais inteligência. Custando apenas 4 de Elixir,
Elixir, ele já entra em campo com uma movimentação rápida, dano consistente e uma boa resistência. A habilidade dele, conhecida como Dash, é onde tudo muda. Se não houver inimigos próximos, ele acelera. Só que no momento em que ele encontra um alvo, ele avança com tudo, atravessa o inimigo com um Dash que o torna invulnerável naquele instante e imediatamente salta para o próximo alvo que está mais próximo dele, podendo encadear vários e vários ataques em sequência. Contra enxames, ele é simplesmente sinistro. Gangue, esqueleto, tropas leves, tudo isso vira combustível para sua força. Em questão de segundos, ele atravessa tudo, elimina geral e ainda sai com a vida cheia, criando assim uma troca de Elixir muito positiva. Ele é perfeito para você punir erros. Sabe quando o seu adversário gasta tudo no ataque e fica sem recurso? É aí que você vai soltar a loirinha do Chan na outra lane, ativar a habilidade e deixar ele fazer o trabalho. Uma das formas mais inteligentes de você utilizar é em decks que pressionam duas lanes ao mesmo tempo, enquanto outras tropas distraem e agrupam as defesas inimigas. O Cavaleiro Dourado encontra o caminho perfeito para conseguir encadear os seus ataques e com sorte chegar na torre. Nunca ative a habilidade dele cedo demais. Se você utilizar ele enquanto ele ainda está atravessando a ponte, o adversário pode simplesmente jogar uma construção barata ou uma tropa no meio e quebrar toda a sequência de dashes. Já o Mineiro Bombado custa 4 de Elixir, tem muita vida, ataque corpo a corpo e principalmente um dano que aumenta com o tempo, perfeito contra tanques e cartas pesadas. Só que o que realmente transforma ele em alguma coisa fora da curva é sua habilidade. Por apenas um mísero Elixir, ele simplesmente some do mapa e reaparece do outro lado da arena, exatamente na posição oposta. E como se isso não fosse absurdo o suficiente, ele ainda deixa para trás uma bomba que explode logo depois. Entenda, o deslocamento dele não é aleatório, ele sempre vai para o ponto espelhado da arena, ou seja, se ele estiver no centro, mal se move, mas se ele estiver mais próximo de uma lateral, ele troca completamente de line. Na defesa, ele é um dos melhores. Contra tropas com muita vida, ele funciona como uma máquina de derreter tanques. No ataque, ele também cumpre o seu papel essencial. Ele pode servir como uma linha de frente para cartas como Corredor ou Quebradores de Muro, absorvendo dano, enquanto essas unidades fazem o trabalho principal e chegam na torre. Mas como toda carta que depende de progressão de dano, ele tem um ponto muito fraco que é bastante claro. Qualquer efeito de choque como Zap, Mago Elétrico, quebra completamente o seu ritmo. E tem mais um detalhe perigoso: construção como um Lápide ou então Cabana de Goblins podem simplesmente travar ele completamente, e mesmo utilizando sua habilidade ele não é muito forte. Já o Monge é paciência, leitura e punição, e quando você entende como utilizar ele de forma certa, ele vira um pesadelo. Custando 5 de Elixir, ele já entra como uma unidade extremamente resistente, com presença forte no campo de batalha e um estilo de ataque único no jogo, uma sequência de 3 golpes, sendo o último o mais impactante, empurrando o inimigo para trás e causando um dano um pouco maior. Só que o que realmente coloca o Monge em outro patamar é a sua habilidade. Por apenas 1 de Elixir, ele entra em um estado quase intocável, reduzindo drasticamente o dano que recebe e ao mesmo tempo refletindo praticamente tudo que vem em forma de projétil de volta para a origem. Contra decks que abusam de feitiços, o Monge simplesmente desmonta a estratégia adversária. Aquela jogada de foguete para limpar o seu push, meu amigo, já era, vai voltar para a torre do adversário. Tropas como Mosqueteira, Princesa ou então outras unidades à distância, ele também consegue destruir. Ele é extremamente eficiente contra deck de X-Besta e Morteiro. Tudo isso perde muita força quando ele está em campo. Ele segura, reflete, absorve pressão e frustra completamente qualquer tentativa de dano consistente na torre. Só que não adianta nada ter uma habilidade muito braba se você ativa no modo errado. Se você utilizar cedo demais, você errou e desperdiçou. Se você errar tarde demais, o dano já conectou na sua torre e você perde valor. Jogar de Monge é saber exatamente o momento em que o seu adversário vai agir e responder antes dele perceber. Ele tem uma única limitação clara: a habilidade dele não funciona contra danos que não são projéteis. Feitiços como veneno, relâmpago, terremoto ou então efeitos de congelamento simplesmente ignoram a reflexão. Além disso, tropas corpo a corpo não ligam para sua habilidade. Elas chegam perto e conseguem destruir eles sem dó. Já o Pequeno Príncipe, à primeira vista, parece uma carta simples. Uma unidade de longo alcance que ataca um alvo por vez e acerta tanto tropas aéreas quanto terrestres. Quanto mais tempo ele fica parado, mais rápido ele ataca, algo
algo que escala de forma bem agressiva. Só que aqui vem o diferencial que transforma ele. O tempo de velocidade não reinicia ao trocar de alvo, desde que ele continue no mesmo lugar. Por 3 de Elixir, ele invoca um guardião que entra em campo com tudo, empurrando todo mundo que tiver na frente e assumindo o papel de proteção. E saiba que você não precisa utilizar sempre a sua habilidade. O Pequeno Príncipe por si só já consegue um valor absurdo. A habilidade dele é uma ferramenta estratégica, não uma obrigação como muitas pessoas parecem utilizar. Contra tropas aéreas, ele brilha muito. Balão, Servo, Bebê Dragão, todos esses sofrem demais contra a velocidade de ataque absurda dele quando bem posicionado. E quando você começa a utilizar ele em decks de ciclo rápido, a coisa escala muito rápido. Mas claro, ele também não é uma carta invencível. Feitiços pesados podem eliminar ele instantaneamente, então confiar demais nele sem pensar no deck do adversário é um erro grave. Se ele for deslocado o tempo todo, nunca consegue acumular velocidade de ataque, e aí perde completamente o impacto. Ele depende de estabilidade, e isso é o mais importante. Já o Goblinstein é uma carta dupla que tem o monstro e o doutor. O monstro é aquele tanque que ignora tudo e vai direto nas construções. Já o doutor fica para trás dando suporte à distância. Cada ataque dele causa um pequeno choque, interrompendo ações e bagunçando completamente o ritmo do jogo. Só que o que realmente transforma essa carta em algo perigoso é a sua habilidade. Quando ela é ativada, cria-se uma ligação elétrica entre o monstro e o doutor, e qualquer unidade que esteja próxima dessa conexão começa a ser destruída aos poucos. É um dano constante, sufocante e perfeito para eliminar hordas inteiras sem esforço. O mais interessante é como você pode manipular isso estrategicamente falando. Colocando o Goblinstein no centro da arena, você força uma divisão natural. Cada um vai para um lado, criando pressão em 2 lanes ao mesmo tempo. Isso obriga o adversário a se dividir, e qualquer erro nesse momento vira oportunidade. Na defesa, o Goblinstein também se destaca muito. O stun do Doutor atrapalha completamente unidades de carga, enquanto a habilidade pode eliminar tropas de suporte atrás de tanques. E tem um detalhe importante aqui: mesmo que o monstro seja destruído, ele ainda deixa um ponto de conexão no chão. Isso significa que o Doutor ainda consegue ativar a habilidade depois, mantendo o valor da carta mesmo após a sua parte mais forte já ter caído. A sua fraqueza clara é que se o adversário eliminar o Doutor primeiro, você perde acesso à habilidade, e sem a habilidade, essa carta não é muito boa. Feitiços bem posicionados ou tropas de alto dano podem resolver isso rapidamente, então tem que ficar ligeiro na hora de utilizar. Já a Bandida Líder é a campeã mais cara do jogo e também a mais forte e disparado. Assim como a sua versão comum da Bandida normal, a Bandida Líder utiliza investidas rápidas contra alvos a média distância, causando dano dobrado e ficando intocável durante o movimento. Ela é o herói mais simples de explicar. Por 1 de Elixir, ela simplesmente desaparece por um instante e recua, reposicionando completamente a jogada. Ela pode fazer isso 2 vezes. Isso permite que ela ataque de novo, criando uma sequência de investidas que pode destruir até tropas mais resistentes com certa facilidade, e isso abre um leque de possibilidades. Ela também é perfeita para punir excesso. Se o adversário gastou demais de um lado, como tacar um golem atrás da torre do rei, você pode simplesmente soltar ela na outra lane e deixar o caos acontecer. Muitas vezes, quando ele tenta responder, já perdeu a vida inteira da torre. Ela custa caro, e se for parada com cartas baratas, você fica em desvantagem muito rápido. Tropas de enxame são um problema gigantesco para ela, então você precisa sempre carregar uma resposta, como zap ou tronco, e construções conseguem puxar ela para o meio, quebrando completamente o ritmo das investidas. Se ela estiver muito perto do alvo, ela não utiliza sua investida, apenas ataca normalmente, e isso reduz drasticamente o impacto da carta. Esse foi um vídeo explicando todos os campeões do jogo. Se você curtiu, deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço, meu querido, e até o próximo vídeo.